Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente do PIS-11, né? O Pátria Infraestrutura Energia Core, PIPE, esse PIPE ele que pode investir em ativos de geração de energia e de transmissão, embora atualmente ele só tenha ativos de geração, né? São ativos eólicos, né? Ativos de energia renovável. Até o momento a tese tem se mostrado bastante desafiadora, tá certo? FIPE, para quem não sabe, né, é um veículo que é totalmente isento de imposto de renda, tá? Tanto para alienação das cotas com ganho de capital, como para os rendimentos recebidos, tá? E também agora pode ser que caia ainda mais nas graças do mercado, né, com o governo, né, fechando ali a tributação para os fundos exclusivos, enfim, regras restritas aí para os CRIs, CRAs, LCIs e LCAs. Então, talvez aí uma parte desse fluxo venha para outros ativos que também são isentos, né, que possuem a isenção, como a gente já viu esse mês o spread fechando, né, para os outros fundos de infra, e uma parte também provavelmente vai vir para os FIPs e EIs. Tá? Então, feita essa introdução, vamos falar propriamente do fundo, utilizando aqui o relatório, né? Como eu falei, são 3 ativos eólicos, que a gente já vai ver, inclusive, as fotos dele mais lá para baixo, tá? Já te adianto que a geração tem sido desafiadora, sendo um deles, né, o ativo ali de Serrote, no Ceará, ele ficou dentro do intervalo esperado, outros 2 ainda se desempenhando abaixo do esperado, tá certo? Só para você ter uma ideia de distribuição, o fundo ele distribuiu em fevereiro 30 centavos por cota, tá? O terceiro ano do fundo foi distribuído 6,75 ao ano, tá? Isso aqui não é mensal, pelo amor de Deus, não se confunda. E ele, né, teve ali um downgrade ali dos seus rendimentos, que a gente vai ver o histórico também, que afetou muito a cotação de mercado do fundo, tá? Então, aqui rapidamente algumas informações mais gerais. A gente vê que o valor de mercado, o valor patrimonial, está negociando com um desconto bastante relevante, né? R$ 61 contra R$ 109,94, né? A gente já vai ver com detalhe o tamanho desse desconto, e o fundo tem uma taxa ali de 1,30%, tá? Aqui a gente vai considerar só as cotas do PIS-11. Como ponto positivo, ele não tem taxa de performance, né? Deixa eu até aumentar aqui, que isso vale a pena a gente frisar os custos do fundo. É uma taxa de administração um pouco mais elevada, de 1,30, porém não tem taxa de performance, tá? E ele também está habilitado a investir no setor de geração e transmissão, embora atualmente só tenha os ativos de geração. Como ele está muito descontado, vai ser difícil ele crescer, fazer uma nova emissão, né? Ele vai precisar fechar esse gap, tá? Então, aqui no período referente ao terceiro ano, tá? Não necessariamente começa em janeiro a dezembro, mas ele estabeleceu aqui março de 23 a fevereiro de 24, né? Você teve ali a distribuição do dividend yield anualizado, né, levando em consideração o fechamento da cota desse relatório, de 11,1%. Né? Lembrando que, claro, são isentos de imposto de renda, tá? E ele já adianta que a expectativa aqui para março é uma nova distribuição de apenas 30 centavos, né? Então, o yield esperado aqui, né, considerando a cota no dia 29/2, é de 11,1%, né? Então, está aqui o histórico, né, de distribuição de 21 ali a 22, de junho de 21 a fevereiro de 22, ele pagou ali R$ 1, né, por cota, depois ele caiu para 75, né, no terceiro ano ali, de março de 22 a fevereiro de 23, e depois ele teve, né, um novo downgrade para 60 centavos, que já deu uma queda, aí já mais sim, né, por conta de problemas realmente de geração, né, o Laninha prejudicou muito ali. A gente vai ver também o gráfico, né, desses fenômenos ali climáticos prejudicando bastante a geração de energia. Ano passado a gente ainda teve alguns eventos, né, de curtailment decorrente ali daquele apagão que teve, e agora, né, a gente iniciou o ano com essa péssima notícia, com mais esse corte ali de 60 para 30 centavos, tá certo? Então aqui, né, com esse belo overview, a gente já consegue ver o tamanho do desconto, né? O fundo está sendo negociado ali apenas 55%
do seu valor patrimonial, né? Então, realmente é um desconto que chama a nossa atenção, em que pese esse corte aí na distribuição dos rendimentos, né? Então, está aqui, né, a diferença ali das cotas, ele a esse preço, né, um desconto em termos absolutos de R$ 48,94, que dá ali, né, uma TIR estimada, né, de IPCA mais 11,9%, lembrando, mais uma vez, isenta de imposto de renda, tá certo? Então, tá aqui, né, uma sensibilidade da TIR implícita, se você, claro, assumir que você vai carregar isso aqui, né, praticamente até o final ali dos contratos, até o final, né, do fundo, né? Claro que se você você tem que, se você for comprar isso aqui, ou você compra, né, na esperança de valorização das cotas, e aí você vai poder vender e não vai pagar imposto, né, com lucro. Se você comprar para carrego, você tem que comprar realmente para longo prazo, tá? Lembrando que isso aqui é um fundo que, por enquanto, é destinado aos investidores qualificados, tá certo? Qualificado ou profissional, né? Então tá aqui o portfólio, né? São os ativos que eu falei, fica no município de Trairi. Esse ativo aqui foi o único que se desempenhou ainda dentro da faixa, embora, né, mas lá para baixo, teve uma disponibilidade de 96%. Em fevereiro, né, o ativo de Trairi, Ceará, mas você vê aqui, ó, pelo histórico, que ele vinha, né, bem abaixo, só deu uma recuperada nesses últimos 3 meses aí, tá? O ativo Serra do Matos também no mesmo município, teve uma disponibilidade um pouco maior, de 98%. Isso, né, a parte de manutenção, diga-se de passagem, tem sido boa, né, tem sido constante. Essa disponibilidade um pouco menor se explica mais pelos eventos ali de curtailment, que é um evento que o operador nacional pede, né, para dar uma segurada em termos grotescos, né, vamos dizer assim. Então, mais um aqui, né, se desempenhando abaixo do seu intervalo esperado. E o Afonso Bezerra, que até então vinha sendo o ativo que menos tinha dado problema, né? Você vê aqui que ele ficou aqui, por exemplo, em março, dentro do esperado, em maio, em julho, aí teve alguns meses ruins. Ele pegou ali, né, de novembro ali a fevereiro, ele tem se desempenhado também abaixo do esperado. Em fevereiro foi bem abaixo, né, do esperado, uma boa taxa de disponibilidade, 98,7%, tá certo? Aqui, como eu falei, né, só reforçando para a gente já encerrar, ele foi afetado negativamente durante 2023 pela menor disponibilidade, né, de recurso, né, leia-se vento, a grosso modo, devido à maior incidência de chuvas na região ali Nordeste, pelo efeito climático do Laninha, e além disso, né, como eu falei, teve os eventos de curtailment, né, que é quando o operador solicita que se interrompa ali parcialmente ou totalmente a geração de energia para evitar uma sobrecarga no sistema como um todo, tá certo? Então aqui, para a gente fechar agora de vez, para você poder ver, né, você vê que essa parte aqui, né, azul, é quando os ventos, né, os recursos eólicos estão acima da média. Você teve um bom período ali de 12 a 17, né, 2012 a 2017, e desde 2018 você teve um período mais desafiador, tá? A expectativa era já que 2023, né, com o El Ninho, fosse já ter uma melhora, né, talvez voltar aqui para a parte positiva acima da média, mas até agora, embora tenha estado menos pior, mas não está ainda bom, né, em termos de histórico, né, em termos de performance do ativo, tá certo? Então, por hoje era isso. Rapidamente, esse update para você, tá? Grande abraço, deixa aquele like, dá aquela moral.